Olá pessoal, então vamos a mais um vídeo aqui, dessa vez com uma orientação especial a como utilizar melhor a nossa calculadora científica do tipo Casio, modelo FX82MS. E um dos recursos que vamos utilizar nesse vídeo aqui é o que a gente chama de variáveis. Só para dar um adendo, quão importante essa ferramenta é, porque as variáveis na calculadora científica, elas servem de ferramentas para facilitarem nossos processos de cálculo, principalmente quando envolvem algumas operações não muito usuais. Por exemplo, raiz 1,85, né, raiz de 1,85 de alguma coisa. E dentro desse alguma coisa eu tenho um expoente, não, uma potência com expoente quebrado, 4,87. Então são coisas assim que ficam até complicadas se a gente for fazer isso literalmente na mão. Então essa é uma das vantagens de utilizar as variáveis na calculadora, seja ela Casio, HP, seja qual calculadora que for. No vídeo de hoje eu vou explicar como usar essas variáveis como ferramentas na calculadora Casio FX82MS, que inclusive é a calculadora que eu tenho em mãos aqui. Para quem não sabe como é que é a calculadora Casio FX82MS, é essa daqui, ó, pessoal, que eu estou falando. Essa é a calculadora Casio FX82MS que eu estou falando. E aí vocês percebam que eu tenho algumas funcionalidades principais, que estão aqui de branco. Eu tenho algumas funcionalidades secundárias, que estão de amarelo. E vamos dizer assim, funcionalidades terciárias, que as que são de vermelho. Inclusive, essas letrinhas vermelhas aqui são as nossas variáveis, tá bom? E eu vou ensinar no vídeo de hoje como utilizar essas variáveis a nosso favor. Essas letrinhas que estão em vermelho aqui. Com exceção dessa aqui, que esse aqui eu já calculo direto o número de Euler. Não vai ser o foco da aula de hoje, nesse vídeo. Vão ser tipo F, M, E, Y, D, X, C, B, A. Que são as nossas letrinhas. Esses dois pontinhos vermelhos aqui é uma outra operação. Tá? Então, tirando essas ressalvas, as outras demais letrinhas vermelhas são as nossas variáveis, que é o que eu vou explicar como utilizá-las. Mas antes de tudo, imagine que é o seguinte, eu tenho esse cálculo que eu quero efetuar com uma certa precisão, que se eu for fazer na mão, eu teria que já fazer aproximadamente e eu já perderia muito tempo e também precisão, porque eu já desde o começo estou começando a aproximar valores. Então, para isso que nós temos a calculadora para nos ajudar nesse processo. Ela foi programada para isso, inclusive. Então, antes de qualquer coisa, para eu não me embananar, não colocar de qualquer forma na calculadora, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa expressão de uma forma equivalente, para quando eu for colocar na minha calculadora, fique algo mais fácil, porque vocês vão ver que na leitura dela é algo mais linearizado, e da forma como está aqui, na calculadora Casio, não fica muito legal fazer essas considerações. Então, eu vou começar fazendo uma manipulação breve aqui. Primeiro, para eu não ter que dispendiar de muita variável. E segundo, para eu ganhar uma agilidade. Então, por exemplo, 1 sobre 130 não tenho o que fazer. Eu só venho e repito ele. 1 sobre 130. Ele está multiplicando, então ali mantenho ele multiplicando. Ótimo. Só dando uma ajustada aqui. Beleza? Agora, uma coisa que a gente precisa entender, pessoal. Essa parte que eu vou colocar aqui a seguir é uma consequência do que a gente aprende lá em matemática básica, na parte de potenciação, onde para uma certa raiz de um número,
eu posso escrever aquele meu número em forma de uma potência, desde que o meu expoente seja fracionário. Ou seja, eu posso entender isso daqui, pessoal, como sendo o 0,15 vezes esse 0,06 que está elevado a 4,87, tudo isso aqui dividido pelo 10,643 e tudo isso aqui sendo elevado a 1 sobre, né? Então aqui é uma divisão, 1 sobre 1,85. Ou seja, essa expressão daqui de cima, pessoal, e essa expressão daqui de baixo, elas são o que entre si? Iguais. Então, eu só fiz uma prévia manipulação a nível algébrico, só reescrevi a expressão de cima nessa de baixo, porque aí agora, na hora que eu for usar o recurso das variáveis, essas operações vão ficar mais lineares, né, em termos de segmentação, não naquelas propriedades de álgebra linear, não é isso que eu estou querendo dizer, é que eu consigo colocar em apenas uma linha, na forma que eu for usar aqui agora, com variáveis. Como é que eu vou utilizar variáveis aqui nesse processo? Primeiro, eu tenho que elencar quais são as constantes que estão aparecendo nas respectivas ordens dessa minha operação. Por exemplo, aqui eu tenho um produto, aqui eu já tenho uma potência, né? Isso tudo aqui é uma potência. Então, o que eu posso fazer segmentado? Eu posso pegar essa fração e encarar isso aqui como uma constante. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar o 1 sobre 130, por exemplo, e aí eu quero alocar ele na minha variável a, né, para não ter problema com aproximações nem nada. Então, eu vou pegar essa minha fração e alocar na minha variável a. Como é que eu faço isso? Lá na minha calculadora eu vou pegar a minha fração 1 sobre 130, digito isso lá na calculadora, 1 dividido por 130. Logo em seguida eu aperto o botão Shift para poder ter acesso às funções secundárias. E aí eu verifico onde é que está posicionada a função STO e aperto. E aí depois que eu apertei, essa setinha já vai aparecer. E aí, uma vez essa setinha aparecido, eu escolho qual que é a variável que eu queira. Então, por exemplo, vou escolher a variável A. Apertei, logo, automaticamente já vai aparecer lá no cursor da calculadora, que essa fração, setinha A, ou seja, essa fração, o valor dessa fração foi guardado na minha variável A. E agora, para os outros demais, o que eu posso fazer? Bom, apesar disso aqui ser uma potência, como de fato é, dentro dela eu tenho algumas operações conhecidas, como multiplicação, divisão, outra potenciação. Então, o que eu posso fazer? Eu vou pegar essa fração aqui, ó, 0,15, dividido por 10,643 e vou alocar em uma outra variável. Então, por exemplo, 0,15 dividido por 10,643. E eu quero alocar ele na variável b, por exemplo. Poderia ser variável x, não tem problema. Mas eu vou colocar na variável b. Eu quero que isso aqui ocorra na calculadora. Ou seja, que essa fração, o valor dessa fração esteja toda guardada em b, para evitar problemas de aproximação e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Vou lá na minha calculadora, aperto o botão Shift e depois eu localizo onde está a função STO, aperto naquele botão e aí eu já aloquei o valor na minha variável b. O próximo, quem que ficou faltando dessa minha potenciação?
essa outra potência aqui, ó, 0,06 elevado a 4,87. Então, esse cara aqui, eu vou alocar ele numa outra variável. Ou seja, eu vou pegar esse valor correspondente a 0,06, que está elevado a 4,87, e eu quero alocar ele na variável C, por exemplo. Quero que isso aqui apareça no cursor da minha calculadora. Então, o que eu vou fazer? Vou lá na minha calculadora, aperto Shift e depois localizo onde está o botão, a função STO, e aperto aquele botão. Feito isso, já aloquei, beleza. Aí agora, percebam que é o seguinte, em termos de variáveis, como é que fica essa expressão que é igual a da de cima? Tá ficando, vai aparecer lá no nosso cursor da calculadora quando eu começar a apertar o recurso alfa, né, que é para justamente voltar a usar essas variáveis que estão dentro delas, as constantes que nós guardamos. Então, o que eu tenho que fazer lá na calculadora? Eu aperto o botão alfa, vai estar lá escrito alfa, e aí logo em seguida eu aperto a variável que eu queira começar a fazer a conta. Então, por exemplo, A. E aí, quando eu fizer isso aqui, na calculadora já vai aparecer lá no cursor, letra A. Aí, depois, eu tenho que obedecer às ordens das operações aqui da minha expressão numérica. Então, aqui já foi aquele meu A, que é esse cara. Eu vou ter que multiplicar. Então, aperto multiplicação. Depois, em seguida, eu já tenho essa potenciação externa. Então, o que eu vou ter que fazer? Já começo abrindo um parênteses lá na minha calculadora. Depois que eu abri esse parênteses, aí eu já tenho essa fração aqui. Só que essa fração foi alocada na variável b. Então, o que eu vou fazer? Aperto o botão alfa de novo, para poder falar que eu vou precisar de mais uma variável para chamar, e aperto a variável b. E aperto minha variável b. Lá no cursor da minha calculadora vai aparecer justamente a minha variável b, que tem essa constante lá que nós guardamos anteriormente. Depois, na sequência, eu tenho uma multiplicação. Então, venho aqui e aperto para multiplicar. Inclusive, na calculadora, quando você aperta para multiplicar, é o botão X, e aí aparece lá o X aqui, para dar a ideia de multiplicação. E logo em seguida tem essa outra expressão que a gente alocou na variável C. Então, o que a gente faz? Apertamos novamente o botão alfa e depois o botão onde se localiza essa variável C. E aí no cursor da minha calculadora já vai aparecer a constante C. Lembrando que a minha constante C aqui já está computando esse expoente, então não preciso vir aqui colocar. Já está lá dentro. E aí, na expressão original, todo esse produto aqui estava submetido a esse expoente. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar esse parênteses aqui. E a ideia é que isso aqui esteja elevado àquela fração. 1 dividido por 1,85. Só que vocês estão percebendo que dessa forma como está pode ficar confuso? Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Colocar isso aqui entre parênteses. Aí, para evitar qualquer problemas, o que a gente faz? Abre mais um parênteses aqui e fecha mais um parênteses aqui. Para eu forçar a calculadora a se concentrar nessas operações aqui internas, para depois efetuar a externa, que é essa multiplicação aqui. E aí, vocês vão perceber que isso vai dar uma resposta. Essa resposta é de quem? É dessa expressão daqui de cima, que é a mesma coisa dessa daqui. E aí, assim, eu evito duplas interpretações,
valores equivocados. Então, como é que ficaria isso na prática, usando na calculadora? Então, vamos lá? Então, agora estamos aqui com a calculadora. Primeiramente, eu aperto para ligar, mas como provavelmente você que está assistindo esse vídeo é algum estudante na área de exatas que precisa utilizar a calculadora, por vezes você já deve ter usado ela e aí em algum momento para algum cálculo similar, então é recomendável fazer uma limpeza na memória dela para evitar que a sua calculadora uma hora use aquele seu valor anterior. Então, como é que a gente faz para limpar? A gente aperta Shift, Mode, e aí, essa parte aqui, ó, ele te dá qual que é o tipo de forma que você quer fazer essa limpeza na memória da sua calculadora. Se ela é mais superficial, se ela é um pouco mais aprofundada naquelas funções mais secundárias que você teve que fazer, ou se você quer limpar tudo. Então aqui, para nos certificar que não vamos ter nenhum tipo de problema, eu vou limpar tudo. Ó, aí ela vai resetar então. Ela vai ficar com uma configuração original de fábrica, memória zerada. Então aí o que a gente faz? A gente aperta igual. Apareceu esse sinal aqui, é porque ela já limpou tudo. E a gente só aperta então o botão AC. E tá prontinho. Tem nenhum tipo de valor agora acumulado. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou olhar para a minha expressão que eu quero calcular. É essa daqui, eu rearranjei para ficar algo nesse sentido e mais simples para fazer as alocações nas minhas variáveis. E começo a executar o procedimento padrão. Esse cara aqui eu quero alocar na minha variável A. Então, o que eu vou fazer aqui na calculadora? Vou pegar aqui, ó, 1 dividido por 130. Aí agora eu começo. Shift. Onde está o STO? Está aqui no botão RSL, acima dele. Então, vou apertar esse botão. STO, olha lá. Agora eu escolho qual que é a variável que eu quero, né? Variável A, nesse exemplo. Então, apertei aqui. Ó, se eu fosse efetuar a divisão 1 por 130, daria esse resultado. Como eu aloquei lá na variável A, eu não precisei ficar aproximando. Isso aqui já está todinho integralmente lá dentro de A. Então, eu só aperto o botão AC para eu conseguir ir para a próxima variável. Vou para a próxima operação. A próxima operação, eu peguei essa fração aqui, 0,15 por 10,643, e aloquei na variável B. Então, é isso que eu vou fazer. Ponto 15, que isso aqui já a calculadora já está entendendo como 0,15. Esse cara dividido por 10,643, e agora Shift aqui no botão RSL para ativar o STO, e agora minha variável B, que é essa aqui de vermelho, e aperto. E aí, ó, já guardei. Vou para o próximo. O próximo é esse 0,06 elevado a 4,87. Então, como é que fica esse tipo de operação aqui na calculadora? Eu faço assim. Eu abro parênteses, ainda mais porque esse cara aqui é um número quebrado. Então, eu abro parênteses, ponto, 0,6, fecho. Esse chapéuzinho aqui é a operação de potenciação. Então, aqui. E aí eu abro parênteses porque o valor que eu vou estar usando também é quebrado. Mas se você não quiser nesse contexto aqui, não precisa. Mas eu gosto. Então, 4,87. E fecho. Como nesse caso eu estou operando com mais ninguém, é só essa expressão aqui mesmo, a própria calculadora já consegue fazer esse tipo de cálculo tranquilamente. Então, agora eu vou alocar na minha variável C, tá vendo ali? Então, Shift, RSL para ativar o STO. E agora a minha variável C, que está aqui em cima do botão IP, nesse caso aqui, ó. E aí tá lá, guardadinho.
Como essa expressão é um pouco mais extensa, minha variável C ficou lá escondidinho. Mas a gente apertando aqui, ó, onde está esse botão replay, com a setinha para cá, a gente consegue ir caminhando para ver que realmente está lá guardado na minha variável C, como vocês estão percebendo aqui. E agora percebam, eu já aloquei na variável A, minha constante, na minha variável B, essa outra constante, e na minha variável C, essa outra constante. E agora eu vou tentar olhar para essa sequência aqui e reproduzir isso utilizando aquelas minhas variáveis que eu aloquei esses valores. Então, como é que aparece primeiro? Não é esse 1 sobre 130? E a gente guardou na variável A. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou apertar aqui o alfa para poder utilizar essas letrinhas. E aí aparece 1 sobre 130. E 1 sobre 130 está na variável A. Então, alfa A. Depois, eu tenho a multiplicação. Então, vezes. Agora entra a questão dessa potenciação. Como a gente já viu que esse expoente ele é fracionário, vai dar um pouquinho de trabalho. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir uma quantidade de parênteses um pouco maior. Então, em vez de abrir só uma, vou abrir duas. Sendo que nessa interna aqui, é para essas operações. A primeira constante lá dentro desse parênteses é quem? 0,15 por 10,643. E essa constante aqui, em forma de fração, a gente guardou na variável B. Então, o que eu vou fazer? Botão alfa, para eu poder utilizar esse recurso de variáveis, e aperto o botão B. Depois, eu tenho uma multiplicação. Então, vezes. E agora, essa outra constante aqui. E essa constante aqui, 0,06 elevado a 4,87, a gente guardou na variável C. Então, o que a gente faz? Alfa, e aqui, ó, variável C. Aperto. E agora, o que eu posso fazer? Não é justamente esse produto que está elevado a essa fração aqui. Então, eu fecho, propriedade de potenciação, do botão dele aqui é esse, então eu já apertei. E agora, esse cara aqui é uma fração. Então, aperto de novo, parênteses aqui, 1 dividido por 1,85. Fechei e fechei novamente. Porque aí agora, estou me certificando com esses parênteses aqui, de que a minha calculadora ela vai focalizar a operação mais interna aqui primeiro, que é essa da raiz. Vai efetuar essa raiz aqui primeiro, para depois efetuar essa multiplicação aqui. Então, olha só como é que ficou a expressão nossa no cursor da calculadora. Tamanho que ficou. Mas é só desse jeito, pessoal, que a calculadora Cássio executa com precisão. Então, tá aí digitada a nossa continha. Cuidado para não zerar. Não é esse nosso enfoque, nem apertar aqui. É aqui, ó, no igual. Apertei igual. Já é o valor final da nossa expressão que a gente tinha interesse. Então, tá aqui. Se a precisão que o exercício pediu para a gente é até 2 casas decimais, então, olha só. Até 2 casas decimais aqui é 466, mas o próximo é 7, que é maior que 5, então tem que arredondar. Então, esse nosso resultado aqui é aproximadamente, né? Essa nossa expressão ela é aproximadamente igual a 4,67. E esse aqui eu não posso ignorar não, tá? Então, multiplica aqui por 10 a menos 7. E com isso a gente finaliza o uso da nossa calculadora. A gente aperta a C aqui, só para sair daquele trambolhão de cálculo. E para desligar a gente aperta Shift e onde está o botão AC para ativar a função de desligar. E aí eu desliguei minha calculadora. E no mais, bons estudos!